Amém, irmãos. Boa noite a todos. Muito feliz, irmão. Tá ótimo. Obrigado, irmão. Você que me elogiou aí. Irmãos, muito feliz. Na mãe, né? Amém. Amém, irmãos. Muito feliz por estar aqui. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Agradecer o pastor Amarildo pela confiança. É um prazer estar aqui ministrando a palavra de Deus. Fico muito feliz. Mas um outro sentimento também que vem à tona é a responsabilidade de ministrar para a noiva de Cristo. Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa difícil. E é com tremor e temor que eu estou aqui, irmãos, pregando a palavra de Deus. Eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 1, versículo 29. Nós iremos ler do versículo 29 até o versículo 35. Marcos, capítulo 1, versículo 29 até o versículo 35. Você que está em casa também assistindo, abra sua Bíblia. Quero mandar um abraço para um grande amigo meu que está acompanhando a live, diretamente dos Estados Unidos. Aslan, te amo. E mandar um abraço também pela minha irmã Jéssica, que está em Portugal assistindo. Amém? Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 29. Diz assim a palavra de Deus: E logo, saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. E tendo chegado à tarde, quando já estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios. Porém, não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E, levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto. E ali Jesus orava. Queridos irmãos, antes de nós entrarmos no texto, me permita-me fazer uma pequena narração, uma pequena introdução, para nós entrarmos e aprendermos alguma coisa aqui com a palavra de Deus. Existia um homem de extrema importância na vida de Jesus. E esse homem é uma espécie de introdução do ministério de Jesus. Esse homem, ele não foi uma obra do acaso. Ele foi planejado e arquitetado por Deus. E esse homem também foi um milagre. Um milagre porque ele foi concebido pela sua mãe na velhice. Um milagre porque a sua mãe era estéril. E as suas vestimentas eram diferentes. Era como pelo de camelo. E a sua alimentação era como de gafanhoto e mel silvestre. E Deus levantou esse homem, uma autoridade semelhante à do profeta Elias. E o Senhor encheu do Espírito Santo esse homem ainda quando ele estava no ventre de sua mãe. E todos nós sabemos que esse homem foi levantado por Deus para ser uma resposta para um cenário caído, um cenário obscuro, um cenário corrupto. E o Senhor levantou esse homem como resposta para a nação de Israel. E esse homem foi uma espécie de preparador do caminho para a chegada e advento do Messias. E esse homem chamado João Batista, homem com autoridade dada por Deus, homem cheio do Espírito Santo, homem que foi levantado por Deus para ser uma resposta para um cenário. Queridos irmãos, todos nós sabemos que esse homem, ele exercia um ministério itinerante. E o palco de sua pregação, o púlpito da sua pregação era como o deserto. E por causa da sua eloquência, e por causa da sua autoridade, por causa do Espírito Santo que estava sobre ele, fez com que isso arrecadasse muitos discípulos e seguidores para este homem. E as pessoas, as autoridades, saíam dos seus palácios para adentrar no deserto para ouvir esse homem pregar. As pessoas saíam das suas casas para ir no deserto ouvir esse homem ministrar a palavra. As mulheres, as crianças, os fariseus, os levitas, os publicanos,
os soldados gentílicos romanos adentravam o deserto para ouvir uma voz profética que clamava no deserto. Esse homem, como todos nós sabemos, se chama João Batista. E esse homem teve uma suma importância e influência no ministério, diretamente no ministério de Jesus. E como todos nós sabemos, ele tinha duas pregações. A primeira pregação desse homem era o advento e a chegada do Messias, a chegada de Jesus. E sua segunda pregação era como o batismo de arrependimento. E quando esse homem pregava, os corações, os alicerces dos corações dos homens, dos seus ouvintes, eram arrebatados com o arrependimento. As mulheres se dobravam ao arrependimento e se batizavam. Homens, velhos, soldados, jovens, velhos, se prostrava diante de uma pregação poderosa desse homem. E diante de uma verdade que esse homem predisse, fez com que muitos discípulos, alguns discípulos, abandonassem ele. E essa verdade se encontra em João capítulo 1, versículo 29. E essa verdade é absoluta. Essa verdade é indiscutível. Essa verdade é insofismável. Essa verdade é incontestável. Diante de uma verdade absoluta que eu creio, que você crê, que nós cremos. Quando João Batista estava além do Jordão, numa cidade chamada Betânia, pregando a palavra de batismo de arrependimento, Jesus estava vindo à sua direção e esse homem aponta para Jesus, aponta uma verdade que fez com que muitos discípulos abandonassem ele. Essa verdade em João capítulo 1, versículo 29, João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele é quem tira o pecado do mundo. E diante dessa verdade indiscutível, diante dessa verdade irresistível, alguns discípulos abandonaram João Batista para dar seguimento ao ministério de Jesus. E dentre esses discípulos havia um jovem pescador, um jovem que seguia João Batista, mas que diante de uma verdade irresistível começou a seguir Jesus. Esse jovem, o nome desse jovem é um jovem chamado André, um pouco tímido para um cenário bíblico histórico, que quase não vemos. Esse homem é atuante nos evangelhos, nas epístolas, dos livros do Novo Testamento. Mas assim como João Batista teve uma influência direta no ministério de Jesus, André teve uma influência direta com seu irmão mais velho, um homem carrancudo, que depois da ascensão de Jesus se tornou um homem mais manso, um homem iletrado, que depois da ascensão de Jesus se tornou um dos maiores pregadores do Evangelho. André teve influência diretamente com seu irmão mais velho. E depois que André abandonou João Batista para seguir Jesus, a Bíblia diz, no capítulo 1 de João, versículo 40, que André, encontrando-se primeiramente o seu irmão André, ele disse: achamos o Messias. E hoje, irmãos, eu quero conversar com vocês, mediante essa passagem, com uma narrativa introdutória para nós entendermos esse cenário. Uma mulher que foi beneficiada pelo poder de Deus, pela cura do Senhor. E o tema dessa mensagem que o Senhor colocou no meu coração é: achamos o Messias. E eu queria conversar sobre isso. E já de antemão eu queria fazer uma aplicação para a igreja de Deus, para você, para mim, para nós. Eu quero que você deixe sua Bíblia aberta no texto que nós lemos, para que você acompanhe. E vamos discorrer a este texto e aprendermos o que o Senhor quer falar conosco. No versículo 29, é curioso que essa passagem é relatada nos 3 primeiros livros do Novo Testamento: Mateus, Marcos e Lucas. E somente Marcos enfatiza que a casa onde a sogra de Pedro estava enferma, a casa não era somente de Pedro, mas a casa também era de Marcos. Eu quero já de antemão fazer uma aplicação aqui para você. Quando nós achamos o Messias, a nossa missão é apresentar Jesus aos nossos familiares. Eu quero dizer para você que é discípulo de Jesus, que você tem a missão, você tem a incumbência, você tem a vocação de levar o Messias
para a sua família, para os seus amigos, para os seus vizinhos, para o colega de trabalho, para um colega de escola, para um colega de serviço. É a nossa missão como discípulos. Quando nós achamos o Messias, quando nós encontramos Jesus, é para mostrar às pessoas. Só um momento. Eu sempre quis fazer isso. Amém, irmãos, me perdoa. É mostrar o Messias para as pessoas, para os nossos familiares. E todos nós sabemos que os discípulos, aqui nesse texto, Jesus adentra a casa de André e de Pedro. E a Bíblia vai dizer que no versículo 30, os discípulos falaram da sogra de Pedro para Jesus. Mas antes de falar desse versículo 30, eu quero dizer para vocês, quando nós achamos o Messias, quando nós encontramos o Senhor, quando nós adentramos ao caminho do Senhor, quando nós damos o seguimento ao ministério de Jesus, quando nós levantamos e confessamos Cristo como o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, acontecem algumas incoerências. E que incoerências são essas? Incoerências que a nossa alma diz para nós, discípulos de Jesus. Irmãos, os discípulos, eles provavam da presença magma dos céus. Por quê? Porque estava ali o Deus encarnado, a expressão exatada de Deus, a expressão exata, a expressão 100% de Deus. E esses discípulos, quando caminhavam com Jesus, presenciaram milagres extraordinários, presenciaram a glória de Jesus, presenciaram os ensinamentos em que Jesus descortinou um pouco do que acontece na eternidade para eles. E às vezes você está aqui dentro da igreja, você prova isso, você prova dos ensinamentos de Jesus, você prova da glória, você prova dos louvores que são banhados com o Espírito Santo, você prova da palavra de Deus, mas surge uma incoerência dentro de você. Senhor, eu sou discípulo, mas dentro da minha casa há alguém enfermo. E eu quero dizer para você que você não é o único que passa por essa incoerência. Quando nós achamos o Messias, quando nós achamos Jesus, nós não estamos isentos das tribulações, das fragilidades, dos problemas. Talvez você é discípulo de Jesus e prova da mesma forma que os discípulos provaram da glória de Deus, da presença de Deus, das palavras que emanam do trono, que sai daqui do púlpito. Mas dentro da sua casa, o seu filho, a sua filha, está com relacionamento com a depressão. Talvez você é discípulo, mas o seu marido está atolado em vícios. Talvez você é discípulo de Jesus e prova o ápice da presença de Deus. Você segue Jesus, mas dentro da sua casa, a sua mãe está enferma espiritualmente, fisicamente. Na sua casa só há problema e contenda. Dentro da sua casa não há alegria e não há nada que te deixa motivado. Mas eu quero te dizer uma coisa, que os problemas, infelizmente, irmãos, é uma realidade cristã, é a realidade do Evangelho. Que os problemas, eles fazem parte da nossa vida cristã. E eu faço as palavras de Jesus nas últimas instruções com os discípulos antes de Jesus ser crucificado. Quando Jesus faz uma afirmação, que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu quero dizer para você, quero fazer as palavras de um reverendo que eu ouço muito, é que Jesus não nos prometeu uma caminhada tranquila, mas Ele nos prometeu uma chegada certa. Quero dizer que se você, dentro da sua casa, não há alegria, não há tristeza, há contenda, há alguém enfermo, há uma fragilidade, eu quero dizer para você, irmãos, você não está isento disso, e você não é o único que está passando por isso, e essa é uma realidade cristã, em que todo discípulo maduro, ou que todo discípulo que serve a Jesus tem que ter em mente. Mas há uma boa notícia em relação a isso.
Se você vê no versículo 30, a Bíblia diz que logo eles falaram dela para Jesus. E o que significa isso? É que também, apesar das adversidades, das fragilidades, das enfermidades que assolam a nossa vida e a contenda aqui dentro da nossa casa, o desemprego, é que nós precisamos, como discípulos, falar para Jesus do nosso problema, da nossa fragilidade. E às vezes, irmãos, essa fragilidade, essa tribulação, talvez você não esteja entendendo, mas às vezes essa tribulação é pedagógica. Por que pedagógica? Porque talvez você não ore, e às vezes Deus manda uma adversidade inadministrável para você correr diretamente aos pés do Senhor. Então eu quero aqui de antemão falar para você, eu tenho uma boa notícia para você. Assim como quando nós achamos o Messias, os problemas não estão isentos. Quando nós achamos o Messias, o Cristo, nós temos a solução para as adversidades e os problemas. Queridos irmãos, no versículo 31, a Bíblia diz que Jesus, chegando-se até ela, e Jesus, uma mulher, a sogra de Pedro, ela fora curada, ela foi beneficiada. E eu queria, irmãos, conversar com vocês sobre esse versículo, que para mim esse versículo é o ápice dessa passagem bíblica. Se você reparar, irmãos, no versículo 31, no versículo 31 diz assim, Marcos 1:31. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e a levantou, e a febre deixou, e servias. Nós vemos uma mulher curada. Mas, irmãos, há algo glorioso nesse versículo. Há algo fantástico nesse versículo. Se você perceber no versículo 31, há três ações que Jesus faz ao acontecer o milagre. A ação antes do milagre, a ação durante o milagre, a ação depois do milagre. E diante desses três verbos, que o verbo chegar antes do milagre, o verbo tomar durante o milagre, e o terceiro verbo, o verbo levantar. E eu queria dar três razões com a letra P, pelo qual essa mulher foi curada. A primeira razão com a letra P do verbo levantar é que essa mulher, do verbo chegar, que ela foi curada por causa da presença de Jesus. Quando Jesus chega, desculpe, irmãos, quando Jesus chega, ela foi curada por causa da presença, e quando Jesus chega, a enfermidade tem que sujeitar a Jesus. A presença de Jesus, ela faz com que o homem mais triste se torne o homem mais feliz do mundo. A presença de Jesus, quando Jesus chega, irmãos, a presença de Jesus faz com que um deserto brote, irmãos, um manancial de águas. Com a presença de Jesus faz com que o homem atolado na depressão, faz com que ele salte de alegria diante da presença de Deus. A presença de Jesus faz com que uma terra que não frutifica, faz com que vire um jardim grinaldado de flores, irmãos. Porque a presença, não importa a situação em que você se encontra, não importa a situação que você vive, não importa a sua casa, o importante é a presença de Jesus. Não importa se alguém é enfermo dentro da sua casa, dentro do seu lar, se você está passando por um problema, se você está passando por uma adversidade, eu quero dizer para você que não tem algo melhor do que a presença de Jesus. E assim como Jesus chegando-se, assim, irmãos, nós precisamos e necessitamos de trazer Jesus para dentro da nossa casa. Quando Jesus chega, a tristeza tem que ir embora. Quando Jesus chega, quando a presença de Jesus chega, Ele alegra o nosso coração, irmão, nos dá força. A presença de Jesus é algo mais glorioso e sublime que existe. Quando nós provamos da presença de Jesus, irmãos,
quando nós provamos da presença de Jesus, até o nosso rosto, irmão, ele muda. Até a nossa face, irmãos, muda. Não tem algo melhor do que a presença de Jesus. E essa mulher foi curada por causa da presença de Jesus. E o segundo verbo, irmãos, Jesus tomou-a, o verbo tomar. E a segunda razão pelo qual essa mulher foi curada com a letra P foi por causa do poder de Deus. Queridos irmãos, só o Senhor tem o poder de reverter a nossa situação. É o Senhor que tem poder sobre os demônios. Só o Senhor Jesus tem um poder sobre os céus, sobre a terra, sobre os homens. Só o Senhor tem um poder de abater o exaltado. Só o Senhor tem um poder de levantar o humilde. Só o Senhor tem um poder de fazer com que eu seja salvo por eles. Só o Senhor tem o poder de arrancar o seu povo das garras de Faraó. Só o Senhor tem o poder de criar o mundo em 6 dias. Só o Senhor tem o poder de abrir o mar vermelho para um povo passar aos pés enxutos. Só o Senhor tem o poder, irmãos. Só o Senhor tem o poder para curar a enfermidade e o seu problema. Só o Senhor tem o poder de arrancar a depressão de um jovem, de um homem. Só o Senhor tem o poder de resolver a tua causa. E Ele quer tomar, assim como Ele fez que essa mulher tomar pelas mãos. Jesus tem poder sobre as nossas vidas. Jesus tem poder sobre as autoridades. Não há nenhum metro quadrado, irmãos, no universo em que Deus não tenha o poder sobre as suas mãos. O nosso Deus é poderoso para fazer, para abater, para fazer com que a morte vire vida. É Ele que tem as chaves da morte. É Ele que venceu a morte. E o terceiro verbo, irmãos, que nós encontramos aqui é o verbo levantar. E o terceiro motivo pelo qual ela foi curada foi por causa da promessa de Jesus. E eu quero dizer, irmãos, que essa mulher enferma sou eu, é você, somos nós. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, diz assim, que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Eu quero dizer para você, irmãos, que nós estávamos enfermos por causa do pecado. Quando Adão padronizou o pecado, nós caímos com ele, ficamos enfermos e acamados e inativos. Você sabe muito bem como é uma pessoa que está com muita febre. O doutor Lucas, quando registra essa passagem, ele enfatiza que ela não só estava com febre, mas ela estava com muita febre. Eu quero dizer que essa mulher sou eu, essa mulher é você. Essa mulher somos nós. Mas por causa da promessa do Senhor, nós fomos curados. E que promessa é essa? Isaías 43. Por causa das suas pisaduras, nós fomos curados. Irmãos, não tinha dívida, não tinha como pagar essa dívida. O Senhor se entregou por mim e por você, para que você tivesse vida em abundância. O Senhor se entregou por mim para que você não ficasse acamado, para que você fosse resgatado das trevas para o reino da luz do Senhor. Há uma dívida, irmãos. Havia uma dívida em que eu e que você não poderíamos pagar. Era um plano de saúde muito caro, irmãos. Mas em Colossenses capítulo 14 diz assim: e havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, tirou no meio de nós e cravando-a na cruz. No versículo 15 diz: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles o triunfou em si mesmo. Eu quero dizer que aí havia uma dívida sobre mim, sobre você, em que Deus arrancou no meio de nós e cravou na cruz, fazendo que nós enfermos fôssemos ter plenamente a vida e vida em abundância. Essa mulher foi curada por causa da presença de Jesus.
por causa do poder de Jesus, por causa das promessas de Jesus. Então, irmãos, Jesus levanta essa mulher. E a Bíblia diz que logo que ela foi curada, ela começou a servir os discípulos e servir a Jesus. E aqui eu quero copiar a revelação do meu pastor. Joguei pro alto. É que ninguém pode servir, irmãos, enfermo. Ninguém pode servir, irmãos, estando enfermo. Eu quero dizer para você, irmãos, que talvez você esteja aqui com uma vontade imensa de tocar algum instrumento, mas você está afastado. Você está com uma vontade imensa de pregar a palavra de Deus, mas você está enfermo. Você tem um desejo imenso de pregar a palavra do Senhor. Você tem um desejo exorbitante, irmãos, de ministrar, de servir a obra do Senhor, mas você está acamado. E é impossível, irmãos, servir estando enfermo. Eu quero dizer para você, irmãos, que quando Jesus está aqui na casa, Ele quer curar você, para que você venha servir, dar continuidade à boa obra, aquilo que você estagnou, aquilo que você parou. Jesus, Ele quer restaurar o teu ministério, quer restaurar a tua vida, quer fazer com que você retorne com as mãos no arado para pregar a palavra de Deus, e pregar a palavra de Deus. Talvez outrora você estava adentrado, talvez você era discípulo, caminhava com Jesus, você presenciava os milagres de Jesus, você presenciava o excelso de Jesus, mas hoje você está acamado, inativo. Jesus quer curar você. Para você ser curado, para você servir, você precisa ser curado. Você precisa receber o toque de Jesus. Irmãos, essa mulher levantou para servir Jesus, servir ao Senhor. E a Bíblia diz que a casa de André, a casa de Pedro, foi uma referência para uma cidade. Confira comigo no versículo 34, que a Bíblia diz que curou muitos que se achavam enfermos em diversas cidades. Versículo 33, perdão. E toda a cidade se ajuntou à porta, e houve-se milagres, houve libertação. Eu quero dizer, irmãos, que se você está aqui hoje, é porque alguém levantou para servir. Se a MCT VIX, se a nossa igreja está aqui hoje, é porque alguém levantou para servir. E esta casa, eu quero profetizar, irmãos, que essa casa será referência para uma cidade, em que os enfermos, em que os demoniados adentrarão aqui para ser libertos, para ser curados pela presença e pelo poder de Deus. Jesus está aqui, irmãos. Jesus está aqui. E eu quero que vocês coloquem sobre seus pés. Espera aí rapidinho. Irmãos, para finalizar, irmãos, a mensagem, algo curioso acontece nessa passagem. Algo que faz com que nós aprendamos. Você que é discípulo, você que também não é discípulo, aprenda também. É que houve-se, um avivamento. E aqui talvez é a chave do sucesso do ministério de Jesus. É que havia um avivamento de cura, de libertação. Mas Jesus preservou uma coisa: o secreto com o Pai. Talvez você, irmãos, esteja aqui e está dando certo, irmãos, mas não se esqueça do secreto com Deus. Eu quero dizer para você que o secreto é fruto, que as coisas que acontecem no público é fruto do secreto. E o Senhor Jesus preservou o secreto.
E a Bíblia diz que ele, levantando-se de madrugada ou de manhã, procurou-se um lugar deserto para ter contato com o Senhor. Nós precisamos guardar o secreto com Deus. Nós precisamos guardar o secreto com o Senhor. E aqui, irmãos, eu finalizo, irmãos, a minha mensagem, a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Louvado seja Deus, porque nós achamos o Messias. Eu quero que você feche seus olhos, que eu quero orar enquanto o período de louvor vai louvar o Senhor. Senhor Deus, muito obrigado, Jesus, por este momento. Há poder no nome de Jesus. Nós te louvamos, Há nós exaltamos o poder Senhor. no nome de Jesus. Nós achamos o Senhor. Há poder no nome de Jesus, para cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Queridos irmãos, você que está aqui hoje, irmãos, eu quero dizer que há cura neste lugar. O Senhor Jesus está te chamando. Jesus está te chamando. Jesus quer ter um encontro com você nesta noite. Ô irmão, não há tragédia maior que chegar naquele grande dia e ouvir da boca do Senhor: eu não conheço você. E Jesus está querendo curar você porque Ele ama você. Jesus tem o poder de reverter a sua vida. Jesus tem o poder e promessa sobre a sua vida. Ele quer curar você, Ele quer curar a sua vida. Você vai ser a introdução de um ministério de alguém. Você vai ser influente no ministério de alguém. Você vai ser influente no ministério da sua família. Você precisa vir aqui e influenciar a sua geração, a sua família. Jesus quer sarar a tua alma. Jesus quer sarar suas mazelas. Jesus quer fazer com que as pessoas esqueçam seus deméritos. Talvez você só seja reconhecido por seus deméritos, mas Jesus quer apagar suas transgressões e quer salvar você. Jesus te chama. Eu quero convidar você a vir aqui na frente, para que você seja curado, você seja transformado. Vem aqui na frente, irmãos. Vem aqui e confesse ao Senhor publicamente que Ele é o seu Deus. Jesus te chama hoje. Jesus te chama hoje, irmão. Jesus quer transformar a tua vida. Jesus quer libertar você. Jesus quer curar você e Ele tem poder para fazer isso. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar,
cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Aleluia. Glória a Deus. Falei que Jesus está na quarta também. Viu? Está ou não está, irmãos? E tem gente que não gosta de sentar para aprender. Oh, meu Deus do céu. Senta em teu lugar. Irmão, se você está afastado de Jesus, Jesus te chamou hoje. Se fosse você, não ficava aí não, tá? Você vinha. Tá? Amém? Amém? Talvez hoje o Senhor te chamou e você não levanta sua mão e vem, irmão. Misericórdia. Eu tenho certeza que o Senhor falou, o coração queimou, vem a vergonha e tal, mas amém, que o Senhor te deu outra oportunidade, te deu outra chance. Aleluias. Graças a Deus. Precisamos ser curados para servir, né, Jonas? Amém, verdade. Isso aí. Amém? Queridos, domingo nossa Santa Ceia, né? Não é verdade? Isso aqui é fruto do encontro, essa rinite aqui. Amém. Domingo nossa Santa Ceia, a partir das 19h30. Tá bom? Chegue cedo. Venha cear com os irmãos. Venha participar da mesa de Cristo. Pastor, a mesa é para quem? Não, filho, a mesa do Senhor é para todos. É para quem quer Jesus, é quem quer estar na mesa sentado com o Mestre, amém? Pastor, eu não sou batizado, é para você. Pastor, eu sou batizado, é para você. Pastor, eu não sou casado, é para você. Eu sou meio casado, é para você. Vocês ricos, não é vocês que estão aqui falando. Amém? Então, domingo, a partir das 19h30, nós estaremos aqui com todo o povo de Deus, toda a igreja de Cristo. É uma noite linda. Os irmãos vêm tudo bonitão, né? As irmãs, né? Amém? Segunda-feira que vem tem aula. Aleluia. Oi? Já avisando, irmãos, na próxima segunda, porque não teve antes de ontem, né? Por causa da chegada do encontro e principalmente para a chegada do encontro, né? Os irmãos tudo acabado. Mas na próxima segunda nós teremos a continuidade, ou a continuação da Escola de Fundamentos, tá bom? A partir das 20 horas. Segunda-feira o tema é santificação. Venha para desmistificar esse negócio, de desendemoniar esse negócio de ser santo. Amém, irmãos? Vocês vão aprender o que é desendemoniar a santificação. Amém? Aleluia? Vai mesmo, aprender mesmo, verdade. Tá bom? Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Sinta-se na casa do seu Pai. Domingo às 7h30 da noite estaremos aqui então na nossa Santa Ceia. Irmãos, no domingo, você que tem lá um alimento em casa, irmão, mas não é alimento estragado não. Estragado você joga fora, tá bom? Alimento vencido você joga fora, que não dá para comer, joga fora. Não traz para a igreja não, amém? Amém? Não tem para trazer o estragado, vencido, você joga fora. Isso não serve para você, não serve para ninguém, amém? Aleluia? Concorda ou não concorda, irmão? Amém. Né? Você que pode, você que tem a sua despensa lá abastecida, tá? Para evitar que estrague também na tua casa, e pensando que pode ter uma família, podem ter pessoas que estão passando necessidades, estão passando dificuldades, ainda que sejam momentâneas, porque acontece, né? Às vezes acontece. Traga lá 1 quilo de alimento, tá bom? Traga uma caixinha de leite também, porque às vezes a família tem uma criança pequena, e a criança pequena, irmão, não come arroz e feijão. O negócio é tomar um leitinho, né? Quando os nossos filhos gostam de tomar um leitinho quando acorda, com café, os filhos dos nossos irmãos também gostam de tomar cafezinho com leite. Então traga um biscoito recheado, o que você pode trazer, o que você puder fazer, conforme as suas forças, amém? Amém, irmãos? Põe na sacolinha direitinho lá, traz aqui, entrega os irmãos, as irmãs, eles pegam, guardam direitinho. E o que nós fazemos com esses alimentos? Nós confeccionamos
cestas básicas, e conforme a necessidade, nós vamos servindo aos irmãos que estão passando por uma determinada necessidade. Amém? Então, uma das formas de você servir também é fazendo isso, é estendendo a mão, podendo tirar dos seus tesouros para abençoar outras pessoas. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Fique de pé. Irmãos, dia 17 de outubro, não pode esquecer esse negócio não. É 17 de outubro, né? 17 de outubro vai ter o culto infantil para Deus, tá? O culto é infantil, mas é para Deus. Irmãos, as crianças pregam, elas cantam, elas tocam, a oferta elas que fazem. Você chega ali, tem duas crianças lindas ali jogando álcool em gel na gente, esse negócio todo. Assim, são elas que fazem o culto ao Senhor, que administram o culto ao Senhor, amém? Se fosse você, não perderia não, irmão, porque o negócio fica bravo aqui quando elas fazem esse negócio, não é verdade? Não é verdade? Os adultos só orientam, mas são elas que conduzem aqui e é uma bênção. Amém? Glórias a Deus. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos por esse dia. Nós te damos honras, glórias, louvores, porque o Senhor é bom e a tua benignidade dura para sempre. Obrigado porque o Senhor nos deu a condição de vida nesse dia, Senhor. Obrigado por acreditar que mais um dia nós poderíamos cumprir o propósito que o Senhor estabeleceu para nós. Obrigado pela saúde, obrigado pela paz, pela alegria no espírito. Obrigado pelo recurso, pelo trabalho. Obrigado pela falta do trabalho, Senhor. Obrigado por todas as coisas, porque em tudo nós damos graças a Ti, Senhor. Pai, muito obrigado por esse culto a Ti, pelo privilégio de fazer parte da Tua noiva, do Teu corpo, a igreja do Senhor. Obrigado por cada canção, cada irmão que veio direto do trabalho, de casa, que está aqui Te adorando, levantando as mãos. Só o Senhor sabe o coração desse irmão, mas conforme essa palavra que foi liberada, Senhor, o Senhor chegou, o Senhor levantou, o Senhor cura e é o Senhor que faz todas as coisas. Pai, nos leve em paz, nos guarda ao voltar para nossas casas, que encontremos nossos lares preenchidos da Tua glória, da Tua bondade, da Tua presença. O grande amor de Deus Pai, que a graça de Jesus Cristo e que a doce consolação que é do Espírito Santo pouse e repouse sobre cada irmão e cada irmã em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, vão em paz.